A paz do Senhor. Eu sou o pastor Marco Eliseu. Nós estamos neste projeto da revista Fundamento Cristão. Estaremos hoje falando na segunda lição sobre Enoque. Esse é o tema, o homem que andou com Deus. Para que nós possamos entender bem a lição, já vá para a página 18, onde está escrito lá os objetivos estabelecidos para esta lição. São dois. O primeiro, compreender que a fé genuína me aproxima de Deus. O segundo, acreditar que é possível caminhar com Deus em meio a uma geração corrompida. Já nesses objetivos, a gente consegue entender um pouco sobre o principal, o foco da lição. Então, o foco da lição é caminhar com Deus. Amém? Nós usaremos para essa lição dois personagens. O primeiro, Enoque, que é um personagem bíblico, alguém que andou com Deus. E o segundo, George Miller, alguém que andou com Deus e realizou um grande feito na história da igreja. Amém? Vamos pegar o nosso texto base lá de Hebreus 11:1, só que numa versão diferente. A NVT, Nova Versão Transformadora, que diz assim, ó: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Olha que texto interessante nesta versão, porque a gente consegue ter uma visão muito maior daquilo que o escritor aos Hebreus queria dizer quando estava falando sobre fé. Isso nós vemos em Enoque, andar com Deus. Olha o que George Miller escreveu para nossa reflexão. A fé não opera no meio do possível, e sim do improvável. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder de Deus. George Miller escreveu isso concernente à fé. Para que nós comecemos a nossa célula de um jeito onde temos um aproveitamento muito maior, faça a dinâmica. Para essa dinâmica, que está na página 17, só uma introduçãozinha, ó, como está a minha confiança, e aí você vai lá para a página 23, onde nós aprendemos como fazer essa dinâmica. Nessa dinâmica, olha que interessante, você vai dividir a sua turma em dupla e você vai pedir para um fechar o olho e o outro ficar aberto. Mexa um pouco nas cadeiras para dificultar um pouco para eles caminharem e peça para aquele que estiver de olho fechado confiar no seu guia, aquele que está com o olho aberto. E o que está com o olho aberto vai direcionar eles por um tempo. Você pode colocar uma música abaixo e pedir para eles caminharem na sala. Depois de um pouco tempo, você pede e inverte o quadro, pede para trocarem. E aí aquele que estava de olho aberto fecha e o que estava de olho fechado abre. E eles vão caminhar na sala aonde ou no ambiente que você estiver. Depois de terminado, peça para eles se assentarem e explique um pouco sobre o objetivo dessa brincadeira, que é, na verdade, aprender a caminhar com Deus. De olhos fechados, nós não vemos quem está nos guiando, mas quando os olhos se fecham, aguçamos o ouvido. Então nós precisamos ouvir. Com os olhos fechados, concentramos no que estamos ouvindo. Esse é o desafio. Com Deus, nós não o vemos. Segundo o texto que nós lemos, olha lá, ó, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção do que não vemos. Nós não vemos, mas temos a convicção de que Deus está conosco. O Espírito Santo está em nós e ele nos dirige. Então precisamos treinar isso. Como? Ouvindo a palavra, ouvindo ele. Esse é o propósito da dinâmica. E aí você pergunta para eles: o que vocês acharam da dinâmica? Quem abriu o olho? Por que abriu o olho? Quem fechou? Quem não abriu? Quem confiou plenamente? Quem confiou um pouquinho? Por quê? Ouça eles um pouco. E quando você terminar de ouvi-los, aí você diz: olha, esse é o relacionamento com Deus. Esse é o desafio para relacionarmos com Deus. É assim que funciona o andar com Deus. Nós ouvindo a sua palavra e nos desviando dos laços e embaraços do mundo. Amém? Bora para a lição? Na introdução, nós vemos que Enoque, a geração dele não era tão diferente da nossa. O mundo em que ele vivia, a crueldade, a maldade era tão
quanto a nossa nos nossos dias. Porém, isso não impediu de ele andar com Deus. A questão aqui é pessoal, a questão aqui é uma decisão individual. Eu me decido, eu quero andar com Deus, independente daquilo que está à minha volta. Aí, já na introdução, na página 19, nós temos um ponto de contato. E aí você já pode perguntar para os seus discípulos, para o grupo da célula, quem conhece a história de Enoque. Por que esse ponto de contato é importante? Se todos disserem que já ouviu, você não precisa se aprofundar muito. Se todos disserem, ou a maioria disser que não, então você conta um pouco da história, que é bem simples. Ele era filho de, olha lá, ó, a 7ª geração de Adão, filho de Jared. E quando ele gerou o seu filho Metusalém, o texto diz que ele começou a andar com Deus. Alguma coisa aconteceu no parto lá que despertou ele para a questão espiritual. E ele começou a andar com Deus, andou 300 anos com Deus e depois Deus o arrebatou. Essa é a biografia dele que está lá em Gênesis 5, de 18 a 24, que você tem aí como a base da sua leitura para você ler e sintonizar. E isso aqui não precisa ler na célula lá. Amém? Então, se a maioria disser que conheça, só usa essas duas questões. Enoque, na Bíblia, fala 2 Enoques. Um que é o que andou com Deus e o outro que era o filho de Caim, que fez uma cidade lá para ele. Ponto. Aí vamos para a questão mais importante, andar com Deus. A Bíblia cita várias pessoas que andaram com Deus, não foi apenas Enoque. A Bíblia cita Noé, que andava com Deus, lá em Gênesis 6 e 9. Miqueias trouxe na sua palavra profética um texto bem legal, lá Miqueias 6 e 8, que diz assim: ele já mostrou a você o que é bom. O que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Olha o que disse Miqueias. Miqueias pediu para andarmos com Deus. Então vem logo uma pergunta lá no segundo tópico: o que é andar com Deus? Andar com Deus é entrarmos em um relacionamento íntimo, de coração, através da fé em seu Filho Jesus. Ele se torna o maior desejo do nosso coração. Lembra quando Deus disse: eu vou levantar alguém segundo o meu coração? Está aqui. A questão aqui é o seguinte, a questão aqui é dar ouvidos à palavra de Deus. Lembra da dinâmica? A questão aqui é querer que Deus me oriente, porque eu não consigo enxergar no mundo espiritual aquilo que está como embaraço para mim. Eu não consigo ver o resultado dos meus feitos e das minhas escolhas por causa da limitação dos meus olhos espirituais. Por isso é importante eu caminhar com Deus. E aí, ó, no ponto de contato lá, de interação para com seus discípulos, na página 20, para refletirmos um pouco, dê um tempinho para o seu grupo pensar e pergunte a eles algo assim, ó: será que estou disposto a renunciar a alguma coisa em minha vida para andar com Deus? Porque quando eu vou andar com Deus, eu preciso, olha que legal, às vezes eu quero ir para um lado, mas se eu for para ali eu vou ter problema, então alguém me direciona para o outro. Você viu na dinâmica quando você queria ir, mas tinha um obstáculo lá e você não viu e de repente aquele que estava com a sua volta, do seu lado, disse: não vá por aí, volte, vire, entendeu? Então eu preciso renunciar para andar com Deus. E isso é muito legal. E aí você encerra esse primeiro tópico nessa questão de Enoque. Enoque andou com Deus por quê? Porque Deus ouvidos a ele, se interessou pela causa de Deus, renunciou muitas coisas que a sua geração apresentava, que a sua geração oferecia. Ele escolheu dar ouvidos a Deus. Agora entramos um pouquinho em George Miller. George Miller, quem é esse cara? Você pode até perguntar para o seu grupo se eles já ouviram falar desse homem, George Miller, o pai dos órfãos. Olha que legal. Poderíamos fechar esse momento de reflexão trazendo um pouco da história de George Miller, o homem que confiou em Deus para cuidar de milhares de crianças.
Sua comunhão com Deus o deixou conhecido em sua geração e, após ela, como o pai dos órfãos. A juventude de George Miller, é importante que você leia isso, procure entender um pouco antes de você estar ministrando na sua célula, para que você não precise ler lá, entendeu? Para que você conte a história dele sem precisar da leitura. Eu estou aqui por causa dessa oportunidade que nós temos de estar falando. E para que eu não deixe muito longo, é importante eu estar verificando. Ó. No início da sua vida, foi marcada por roubos, jogos, fraudes, outras atividades que eram ilícitas, mas que o levou à prisão com 17 anos de idade. Seu pai, buscando dar uma formação religiosa para ele, colocou em uma universidade. Foi neste tempo que ele conheceu Jesus, que impactou ali a sua vida por causa de um grupo de estudos da leitura da Bíblia, que ele começou a observar e ver que aquelas pessoas eram diferentes, se interessou por Jesus, mudou a sua história e se tornou um pastor lá em Devon, sudeste da Inglaterra. Ele rejeitou o salário pelo trabalho que realizava, só para você entender, naquela época os pastores não eram assalariados pela igreja. Eles colocavam lá um gasofilácio e os membros depositavam ali ofertas para custear a sua vida no pastoreio. E ele renunciou a isso, ele disse, eu não quero. Deus vai cuidar de mim. E Deus começou a treinar ele nessa confiança em Deus. E ele se casou com Mary Groves, né? E se mudou para Bristol e fundou uma instituição, a promoção do conhecimento das Escrituras. Esse aqui era o nome da instituição que ele fundou, que tinha como objetivo ajudar os missionários e escolas cristãs, bem como a distribuição de Bíblias. É bem interessante depois você até, antes de ministrar, dar uma pesquisada bem legal sobre essa questão de George Miller. Tem vídeos, tem muita coisa falando, tem resumo da sua vida para que você sintonize com esse assunto e você ministre na sua célula. Eu não posso alongar, por isso às vezes eu prefiro até dar uma lidinha para ficar mais fácil. Só para a gente fechar essa questão dessa lição, George Miller, ele teve um dos maiores impactos da sua vida, foi que ele aprendeu a confiar em Deus e a caminhar com Jesus. Ele se interessou pelas crianças e ele construiu um prédio. Primeiro na sua casa, ele começou a adotar pessoas órfãs, crianças órfãs. E depois ele construiu um prédio com a capacidade de 300 crianças. E eu lembro que ele pediu a Deus para fazer isso, e Deus levantou recursos, usou pessoas, e ele construiu. E quando chegou o dia de inaugurar, não veio muita gente. E ele ficou triste, ele disse, poxa Deus, nós estabelecemos um objetivo para 300 crianças, e por que não vieram tanta gente? E aí ele se lembrou que ele não pediu a Deus essas crianças. Aí ele foi orar, Jesus, olha, está aqui, nós temos uma capacidade para isso, o Senhor pode mandar as crianças agora. E aí veio chegando as crianças, e o legal é que ele cuidou, a biografia dele diz que 21 anos depois já tinha quase 10 mil crianças. E no seu ministério foi bem interessante que ele chegou a cuidar de 20 mil crianças sem nenhum recurso financeiro pessoal e nem uma aliança com qualquer instituição. E eles tomavam café, almoçavam e jantavam. E tinham um lugar lá para suas despesas. Eu lembro que na sua biografia ele diz que um dia levantou para tomar café e não tinha. Ele foi na cozinha, ele pediu para todo mundo se sentar no refeitório, como era costume, e foi lá e disse, e aí, nós vamos servir o café para eles? Aí os cozinheiros disseram, olha, nós não temos nada. Ele disse, então pera aqui. Ele foi lá no refeitório, pediu para todas as crianças abaixarem a cabeça e orarem e pedirem para Jesus mandar o café. E aí o que aconteceu? Alguém bateu lá na porta daquele orfanato.
e foi ver quem que era o padeiro. Ele disse: rapaz, ontem à noite eu senti uma vontade muito grande de fazer muitos pães. E eu fiz, e eu perguntava a Deus: por que tudo isso, Deus, por que tudo isso? E não vinha uma resposta. E eu fiz, e quando chegou hoje de manhã, eu tô com essas fornadas de pão todas prontas e eu não sabia o que fazer. E aí algo me disse: coloca aí no carrinho e vai, que eu vou te mostrar o lugar. E quando eu cheguei aqui perto, veio ao meu coração muito forte que era para entregar para o Senhor. E aí ele pegou aqueles pães e levou para as crianças, mas aí ele fez uma oração, ele disse: Deus, só o pão não, tem que ser o pão e o leite, porque eles comem todos os dias o pão e o leite. Menino, de repente, diz a biografia que o leiteiro estava passando e quebrou a roda do carrinho. E aí o leiteiro, com aquele mundo de leite, chegou para ele, chamou lá no orfanato e disse: rapaz, quebrou a roda do carrinho e vai estragar esse leite todo, não tem como eu levar. E aí, vocês aceitam como doação? Aceitamos. E trouxeram, e eles tomaram café para a glória de Deus, com leite e com pão. Então, isso é só uma parte aqui para a gente entender o quanto esse camarada tinha comunhão com Deus, o quanto ele andava com Deus. Ele foi uma das pessoas que incentivou muito as pessoas a escreverem os seus pedidos de oração, as suas orações, quando eu pedi e quando Deus respondeu. Então, George Miller é uma inspiração muito grande para nós nos nossos dias. Vivemos em uma geração corrompida, como Enoque? Vivemos, mas podemos andar com Deus. Podemos estreitar a nossa comunhão? Sim, porque Deus é aquele que honra pessoas, assim como honrou a vida de George Miller. Amém? Essa é a nossa segunda lição, falando aí sobre andar com Deus. O texto é um pouquinho, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas vale a pena, tá bom? Que Deus te abençoe e que você seja um canal de bênção lá na sua célula. Eu quero orar por você, amém? Pai, é no nome de Jesus que nós adentramos a tua presença em oração. Abençoa o teu filho, a tua filha, que estará sendo instrumento nas tuas mãos do seu grupo, na sua célula. Deus, que o Senhor possa usá-lo com sabedoria e graça para que todos venham sentir a tua presença e se direcionarem, se decidirem a andar com o Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.